Olá, seja bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. E no programa de hoje vamos falar com Gilberto João Machado. Ele que é oleiro e agora escritor. Ele escreveu o livro O Caminho da Ponta de Baixo, dos Oleiros e das Olarias. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. E vamos falar do nosso livro, essa idealização que resultou, de oleiro resultou no livro. Como é que foi essa iniciativa? Como é que surgiu a ideia de escrever um livro sobre as olarias e sobre os oleiros? Primeiro veio pela nossa história, pela a história de família que lá em casa meus pais, meus avós, bisavós, tanto por parte de pai e de mãe, tinham olaria. E eu aprendi a fazer louça com eles. Já na década dos anos 60, eu aprendi a fazer. E até a idade escolar e a idade de 17, 18 anos eu vivi da olaria, na olaria de produção realmente. E depois a gente saiu, foi estudar, foi viver praticamente na ilha e dormir à noite em São José. Mas em São José as olarias começam a ser praticamente desmontadas em função do desenvolvimento industrial. Porque a louça de barro produzida em São José era a louça de barro utilitária. Né? E daí para frente a gente teve outra atividade e a coisa começa a surgir, a ideia na década de 90, surge uma ideia da prefeitura também, quando a ideia começa a morrer, de criar uma escola para isso. A partir da criação dessa escola, que foram os meus parentes também que estavam juntos lá, o do tio Joaquim Medeiros, e que inclusive o local lá da escola lá era onde era a olaria deles. Eu comecei a colaborar com isso aí e começou a me surgir a ideia de assim, vamos juntar tudo isso e botar no livro, porque até então ninguém tinha essa história em São José, a história dos açorianos, a história da louça de barro, das olarias. E começa a surgir a ideia. E vem surgir, realmente, isso vem fomentar realmente quando eu encontrei Aldiro Simões, jornalista já falecido, que era vamos dizer assim, um ícone da cultura popular nossa aqui da região. Ele que foi um incentivo, então, para a criação desse livro? Sim, porque tudo começou com uma panela que ele ia jogar fora, e a panela do barro estava com o fundo quebrado, e vizinho, vou jogar fora, tal. Eu disse, pô, você já conhecia ele, não? Não, eu não conhecia. Eu fui conhecê-lo quando nós compramos um terreno numa praia e começamos a construir uma casa um lado um do outro, e ele fez a casa dele, já estava mais adiantada do que a minha, ele fez um fogão na rua, numa área, e botou uma panela de barro, uma caçarola, bem em cima do fogão, e ali, aos sábados, ele fazia feijão. Um determinado dia, eu também não tinha muito conhecimento com ele, ele vem pelo lado do muro, assim, vizinho, vou jogar a panela fora, lá rachou o fundo. Aí eu, de brincadeira, disse para ele assim, vou fazer uma para ti. Ela assim, não tens cara de oleiro? Eu disse assim, não, tenho, meus pais, eu aprendi a fazer. Ela assim, então tens que fazer, eu quero ver. Eu disse assim, eu tenho um primo lá na ponta de baixo, que tem uma olaria, e qualquer dia desse que eu for lá, eu vou telefonar para ti, então. Ela assim, me telefone que eu vou lá ver tu fazer, eu quero ver tu fazer. E aconteceu que um sábado eu estava lá na olaria, telefonei, Aldiro, eu vou fazer a tua panela. Eu não sei onde é que ele estava, ele pegou o carro e em 20 minutos ele estava lá. Aí eu comecei a fazer a panela, preparei o barro, botei na roda, Quando a panela começou a tomar formato, eu não esqueço das palavras que ele me disse. Esse Estepo sabe mesmo. e daí começou a ideia e começamos uma longa amizade. E depois, dali eu fiz umas panelas para ele, fizemos muita comida com panela de barro lá na casa da praia. Até que em 1998 ele vai aos Açores através de um curso que a Direção Regional das Comunidades do Governo do Arquipélago oferece. E ele veio de lá impressionado, nem sabia que ele estava nos Açores. Ele chegou, Giba, vem cá. Olha, tem um curso para ti nos Açores, porque, eles querem gente lá que faz a louça de barro, aliás, que fale da cultura, que lá tem professores, mas que não sabem fazer, e tu sabes fazer, tu tens que ir lá. Aí eu disse, como é que eu vou fazer para isso? Eu vou ter que fazer a inscrição, então eu vou te ajudar nisso aí. Aí fiz a inscrição, ele fez uma recomendação daqui, e entre os candidatos escolhidos lá, no final do ano de 99, eu recebi, no começo de 2000, eu recebi um comunicado em casa, por telefone de Portugal, dizendo, olha, o senhor foi escolhido para fazer o curso. E aí eu tive a ajuda da prefeitura, através da Escola de Oleiro, me ajudou com as passagens, porque lá o curso lá era todo gratuito, eles ainda pagavam 50% da passagem de avião. A prefeitura de São José me colaborou através da escola com mais 50%. Isso em 2000? Em 2000. Em 2000 teve a reciclagem do curso, eu voltei lá novamente. Das 9 ilhas dos Açores eu conheço 6. Olha só. Né? E desse conhecimento eu encontrei na ilha de 2 ilhas que trabalhavam com louça de barro lá. Uma quase não trabalhava, a ilha terceira que tem pouca coisa, mas a ilha de São Miguel ainda tinha olaria, em Vila Franca do Campo. Que historiadores, como nós aqui da universidade, como o professor Ferreira de Mello,
Oswaldo Rodrigues Cabral já tinham feito algumas matérias dizendo que os oleiros vieram da Ilha do São Miguel quando chegaram aqui, porque lá tinha muita louça de barro. E eu estive lá e com eles eu interagi, passei por eles fazendo louça de barro numa olaria, disse, olha, eu também sei fazer, eles duvidaram. Aí eu estava de gravata na época e o pessoal que estava comigo, dos Estados Unidos, do Canadá, e começaram a pegar, tiraram a minha gravata, jogaram numa praia que tem nos fundos, aí tiraram meu sapato e eu estive lá, preparei o barro. Quando eu comecei a fazer uma peça, o oleiro que estava lá, mais velho, ele correu para um canto, chamou o professor lá da universidade, o doutor Rui Martins, disse assim, de onde é que veio esse homem? Como é que ele sabe fazer essas coisas que nós fizemos aqui? Aí, então teve toda uma interação ali. Teve uma interação, foi muito bacana, e aí eu sei que todas as pessoas lá, foi gravado, e inclusive está no livro. Essa história está no livro. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Tem essas histórias que o senhor está contando, essa vivência do senhor lá nos Açores, está escrita aqui no... Exatamente, está toda em livro. Toda em livro. E daí, depois dessas duas viagens, vem a história que eu começo a trabalhar em cima dela. E o mais difícil para ela demorou um pouco mais em função de buscar recursos, porque são recursos públicos, é recurso do Fundo Cultural. Uhum. Então você tem que fazer um projeto, tal, uma hora é aprovada, aí falta recursos, tal, até que saiu e o livro está aí. Mas o livro em si, o que ele mostra? Ele mostra a história da olaria do final do século XVIII, o século XIX, alguns relatos escritos, e pega todo o século XX. Então, a partir do século XX, a finais do século XIX ao século XX, eu pego todas as famílias de oleiros, os familiares, as pessoas que fizeram louça de barro aqui na Ponta de Baixo, aqui em São José, e estão todos nesse livro. Tem pessoas, por exemplo, que vão descobrir aí que um avô dele está aí, que ele não sabe que foi oleiro. E ele está aí no livro através dessa pesquisa que eu fiz, que está dentro dessa história aí. Interessante. O senhor já tinha vontade de escrever? Ou o senhor já escrevia antes, já tinha esse hábito de escrever? Ou esse livro é a primeira experiência do senhor? Não, em livro sim, mas em fatos de escritas eu tenho uma longa experiência em função de que eu já fui redator, inclusive, de trabalhos, por exemplo, no serviço que eu trabalho com administração, então eu tenho um conhecimento de escrita, de datilografia, de computação. Você já tem um gosto pela escrita? Um gosto pela escrita, e lógico que depois, tudo isso aí veio a conspirar a favor de fazer um livro, então tudo isso ajuda. Né? E hoje, depois desse livro, já penso em fazer outro. Já acabou de ser lançado e o senhor já está pensando na segunda edição, vamos dizer assim? Eu não vou dizer segunda edição, mas ela não seria uma segunda edição, porque essa daí é a única, e eu acho que sobre a história dos oleiros, sim, mas existem os contos pitorescos da ilha e do continente relacionados a oleiros e outras comunidades que precisam ser registradas. É isso que eu estou pensando em fazer. Os contos pitorescos da ilha e do continente. Tem os contos dos pescadores, agora exatamente. Os contos dos oleiros. Não só dos oleiros, vou pegar de pescadores, vou pegar de oleiros, aquelas histórias engraçadas e que realmente a gente escuta, que até às vezes viram piadas, às vezes foram que aconteceram, às vezes foram coisas criativas, isso colocado no livro vai fazer com que algumas pessoas tirem algum proveito disso, então eu estou pensando em editar um livro a esse respeito. No livro o senhor comenta sobre, o senhor no início da nossa entrevista falou que, né, os materiais de olaria, né, os artesanatos, eles eram feitos para o dia a dia ali mesmo, né, travessas, copos, talheres, enfim. Hoje em dia, essa característica se perdeu, esse hábito, né, de materiais de barro, enfim. O senhor comenta sobre isso também no livro? Sim, essa diferença, essa perda, né, na cultura? Como é que o senhor abordou esse tema? Felipe, eu acho que eu não poderia dizer que é a perda da cultura. Na realidade é o seguinte, no que nós tivemos foi assim, nós tivemos uma indústria, a olaria de louça de barro, ela foi uma indústria primária. E essa indústria primária, para a época dela, ela funcionou. Nós tivemos um avanço tecnológico. E a olaria aqui em São José, ela se desenvolveu muito durante as duas grandes guerras. A Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, onde houve uma retração na indústria metalmecânica e de desenvolvimento, por causa da difusão da guerra, então se desenvolveu muito a louça de barro, os utilitários de barro. Uhum. Bom, a partir da década dos anos 50 e até os anos 60, isso começa o quê? Começa a haver uma retração, ela começa a perder mercado porque começa a chegar outros produtos. E, logicamente que o produto de barro, que era produto rudimentar e precisava de uma qualidade de acabamento melhor, começa a ser substituído pelo plástico, pelo alumínio, pelo inox, depois veio primeiramente a panela de ferro. Antes disso tinha vindo o utilitário de esmaltado, o mel-ferro esmaltado. Então tudo isso foi avançando e com isso o utilitário de barro começou a ficar para trás.
Hoje, por exemplo, ela existe, mas ela existe mais assim como sendo assim, um romantismo, as pessoas que gostam de cozinhar na panela de barro. Né? Existe muito ainda. Tá? Existe muito ainda, e tem gente, e nós temos uma olaria muito bem montada em São José, aqui em Barreiros. E ela fornece, por exemplo, ela tem um box de vendas no mercado público que fornece para o litoral catarinense, com um oleiro aqui da ponta de baixo trabalhando ali. Entende? Ela sobrevive, só que de uma forma bastante reduzida, em função de que dos novos avanços, das novas opções, né, de copa, cozinha, que na época era o que se fazia na indústria rudimentar da olaria de São José. O senhor estava falando no início da entrevista que o material de olaria, né, ela tinha tido uma baixa e lá, né, pelos anos 90, anos 2000, a prefeitura quis dar um novo crescimento, um novo boom, aparecer, né, a olaria e não deixar morrer essa tradição tão forte aqui de São José. Como é que o senhor vê agora? Agora nós temos duas olarias aqui, né, uma na beira-mar de São José e a da ponta de baixo, que o senhor bem conhece. E essa está voltando à tradição, as pessoas têm muitas exposições, as pessoas estão conhecendo, voltando a conhecer, né, os jovens conhecerem mais esse produto. Como é que o senhor vê essa volta, esse crescimento aí dos produtos de olaria? Olha, isso é salutar, isso aí isso é saudável, não deixar morrer a cultura. E quando a prefeitura teve a ideia de fazer a escola lá, justamente foi para isso. Porque a partir do momento que, veja bem, quando você começa a trabalhar em qualquer atividade que o custo-benefício ele não te traz retorno para uma sobrevivência, houve um abandono da profissão. Bom, a prefeitura vendo isso e vendo aquilo ali como uma tradição e manter a cultura, a prefeitura deu esse incentivo, foi lá, fundou a escola, hoje já tem outra aqui na Beira-Mar, e tem um grupo de professores aí que eu defendo eles assim, como as pessoas que estão ali justamente para não deixar essa cultura morrer. Então nós temos muitos alunos, nós já tivemos alunos aqui da escola, lá de frente de Orionópolis, aquela primeira lá, pessoas que já montaram o seu próprio trabalho e ganham alguma coisa já fazendo ossa de barro. Agora, se nós pensarmos e dizer assim que a olaria vai voltar, através da escola, a ser como ela era no século XIX e no século XX até a década de 60, não vai voltar mais, porque aquele tipo de utilitário, ele está superado. É como o senhor falou, a indústria chegou para... Exatamente. É como hoje você tinha a máquina de escrever da manual e hoje você tem o computador, o teclado, e hoje tem o sensor num tablet. É verdade. Então nós vivemos uma época de evolução. Agora, ela passa a ser hoje uma indústria de arte e quem sabe trabalhar cerâmica, que tem criatividade, faz arte, ela tem valor. Então é um trabalho hoje, como é que eu te diria, mais qualificado de um artesão que gosta de fazer e gosta de mostrar um trabalho e fazer um trabalho, por exemplo assim, o trabalho é meu, o trabalho é criativo e vai atrair outras pessoas. Aí esse trabalho tem valor. Agora, aquele trabalho da olaria, como era antes, feito em escala comercial e industrial, aquele não vai ter mais. Aquele não tem mais, porque nós não temos condições hoje de ter a nossa indústria, a indústria da olaria era uma indústria manufaturada, era feita, tocada ao pé, feito à mão e para o mercado. Então isso não tem, hoje, com o avanço da tecnologia, a máquina faz isso. Exatamente. Entende? Então eu vejo a olaria, a cerâmica hoje como artística e até terapêutica. Muitas pessoas que têm problemas, inclusive até desenvolvimento mental, algum problema mental, ou até desenvolver o cognitivo, vão lá na escola aprender a trabalhar com a cerâmica e isso ajuda muito. O senhor continua trabalhando como artesão? Não, ou é hobby? É hobby. Eu faço cerâmica, eu às vezes dou algumas aulas para algumas pessoas que queiram, que me convidam, vão lá, eu faço uma apresentação, mostro aquilo que sei fazer, gosto de aprender também aqui na escola algumas coisas que eu também não aprendi na época, aquilo que eu aprendi passo para eles. Mudou muito as técnicas? Não? Mudou muito a técnica. Hoje o que se ensina na época do fazer não é como era antigamente. Antigamente a forma de fazer era mais apurada. Porque existia, por exemplo, o controle de qualidade dos donos e dos mestres teoleiros. Tinha que ter um padrão a louça. Porque ela era feita em escala, por exemplo, 100 canecas. E as 100 canecas tinham que ficar igual. As 100 leiteiras ou os 100 boiões tinham que ser... Então tinha que ter um padrão de qualidade pela mão. Hoje mudou? Hoje mudou. Hoje qualquer pessoa chega ali, faz uma peça e ele faz... esse é o meu estilo. Não, antes não tinha estilo. Tinha que ser o estilo da direção da olaria, que nós queremos a peça assim.
né? Então ela mudou muito com relação a isso. E as técnicas de aprendizado mudaram. Porque hoje, por exemplo, o barro vem para nós já amassado em cilindro. Antes era amassado no engenho do amassador, era tocado a cavalo. Inicialmente era batido em cima de uma mesa, o barro vinha in natura, batido, todo preparado como se faz pão, para depois voltar a trabalhar na roda. Era o verdadeiro artesanal mesmo. O verdadeiro artesanal, quer dizer, era um serviço bruto, né? Que precisava o emprego da força e de muito suor. E exigia mais esforço do artesão também, né? Muito esforço. Veio facilitar, né? Essa tecnologia também que a gente está falando, que deixou um pouco de lado a louça de barro, ela também veio facilitar aquele artesão que trabalha ainda com esse tipo de material. Uma das coisas, Felipe, que as duas escolas aqui eu tenho observado, e até eu vou conversar com eles a esse respeito, é que eles têm aquelas rodas ainda tocadas a pé. Uhum. E aquilo ali, eu acho fundamental, aquilo ter ali na escola, mas não ser o instrumento, não ser só aquele instrumento para ensinar a pessoa a fazer o processo de iniciação. Porque hoje nós já temos tornos elétricos. Uhum. E que a eletricidade troca, a gente senta na frente dele. Eu tenho inclusive um que a gente só modela a peça e a eletricidade toca. Por quê? Veja bem, olha, uma senhora hoje, uma pessoa de mais idade que queira chegar lá trabalhar ou aprender, ou que tem um processo de iniciação, ele vai ter dificuldades, porque nós tínhamos também, quando eu comecei a aprender, a tocar com o pé e fazer. Uhum. Entende? Então, deve ter o torno lá. Essa coordenação, né? Essa coordenação ela é muito difícil, não é qualquer pessoa que faz isso. Então, uma pessoa para vir de fora, chega lá, senta, bota a pessoa lá na roda para aprender. Aí ela vem toda entusiasmada, mas ela vê tanta dificuldade daqui a pouco, ela pode se estimular. Uhum. E se aquilo ali for um processo que for mostrado para ela, está lá. Se ela quiser, está lá. Mas se tiver a opção do torno elétrico, é muito mais fácil, eu acho que ela vai dar mais opções, mais facilidades para as pessoas aprenderem. Seu Gilberto, voltando ao livro aqui. Vamos lá. Como é que foi a escolha das pessoas para fazer essa entrevista e dar esses depoimentos? Foi muito difícil o senhor reunir esse pessoal? Ou o senhor, como vivenciou todo esse período aí da olaria aqui, né, de São José, já tinha as pessoas mais próximas ali e foi mais tranquilo selecionar para o livro? Olha, primeiramente é o seguinte, essa facilidade ela existiu em função, porque em épocas atrás nós vivíamos muito em comunidade. A comunidade que, eu, por exemplo, morava cá no começo da Ponta de Baixo, ou cá na Praça de São José, a gente conhecia os moradores. Uhum. Então a gente se conhecia, passava na frente da casa e se cumprimentava. A vivência era uma vivência da comunidade. Então quando chegou na época desse livro, dada essa convivência que eu tinha, eu procurava a casa das pessoas sabiam quem eu era. Entendi. Entendeu? Porque eles me conheciam. Hoje, se você chegar uma pessoa hoje para entrar, para fazer uma entrevista e for na casa de alguém, o cara fica com receio. Não, antes a gente se conhecia. Então, esse contato de pesquisar, de saber, de procurar saber mais sobre aquela pessoa, sobre aquele oleiro, eu tive essa facilidade porque a partir do momento que eu chegava e buscava essa informação e me apresentava, as portas eram abertas para mim. Então, eu tive bastante facilidade. Todas as pessoas a quem eu procurei jamais me sonegaram a informação, me deram as informações e me levaram a outras informações que eu não tinha. E selecionar, porque eu acredito que o senhor tenha feito uma pesquisa muito grande e depois foi condensando, né? Como é que foi selecionar o que o senhor achava mais interessante ou mais importante colocar no livro? Olha, aí tem um aspecto interessante. Os estudos até então feitos, as pessoas quando falavam e registravam, eles diziam, olha, lá tinha uma olaria, mas não falavam quem eram os personagens. O meu livro ele se ateve aos personagens. Uhum. De mostrar quem era. E a todos os oleiros e os familiares deles, eu fiz para cada oleiro e para cada familiar que estão envolvidos no livro e que fez louça de barro, eu fiz uma pequena biografia dele. Então, ali está a história dele, quando ele começou a trabalhar, o que os pais dele faziam, o que ele fazia, quando ele abandonou, quando ele deixou de trabalhar, quando a olaria dele foi desativada. Então, essa é a história do meu livro. Ela se ateve mais ao personagem. Entendi. O senhor vai envolvendo a pessoa que vai dar o depoimento dela ali. Então, o senhor vai mostrando quem é ela, o que ela fez, para depois dar o depoimento dela. Exatamente. Então, todos aqueles dados eram dados, eu gravava aquilo, eu mesmo escrevendo, depois sentava e começava a fazer a minha história, modelando ela de acordo com aquilo que me foi falado a respeito da pessoa. E até agora, as pessoas que têm lido o livro, que têm lido a respeito dos seus familiares, dos seus oleiros, têm me ligado dizendo, mas era isso aqui mesmo. Porque eu retratei aquilo que ele fez na vida, aquilo que ele trabalhou, aquilo que ele disse, né?
E, logicamente, só não entrei em detalhes maiores da vida particular dele, porque até aí fugia da olaria, mas às vezes esse aspecto também envolviu, em muitos casos, quando foi permitido, eu coloquei no livro. Então ele está bem identificado. Os oleiros de São José, as olarias de São José, aonde elas se localizavam, por exemplo, as olarias. As olarias, onde elas se localizavam, eu tive o cuidado de ir lá, aonde existe uma casa hoje, que ela foi demolida, existe uma casa, uma nova propriedade, ó, aqui na casa número tal funcionava a olaria tal de fulano e tal, ela está ali registrada. Legal. Muitas imagens. Bastantes imagens, mas a imagem mais marcante que tem aí, que eu consegui, foi a imagem do engenho do amassador, né, com o cavalo, né, como amassando barro, né? Nós conseguimos registrar também o barro saindo do barreiro, de lá, vindo de Palhoça, chegando até São José, né? Temos imagens aqui. Temos imagens, tem bastantes imagens. Mostrar algumas imagens. Pode ir falando das imagens aí que o senhor... Vai folhando. Vamos ver aqui, imagem das pessoas que dão o depoimento, o senhor está... Nós temos várias imagens aqui, por exemplo, essa imagem aqui, por exemplo, isso aqui é de uma olaria, aqui, deixa eu só mostrar aqui, só um minutinho, pega daí? Pega. Isso aqui, eu não estou identificando aqui agora essa... Vamos passando aqui então. Vamos lá, deixa eu ver. Aqui ó, na roda de oleiro. Veja bem, aqui na roda de oleiro, aqui nós estamos tendo aqui várias pessoas aqui, o oleiro trabalhando. Nesse caso aqui, ó, essa roda de oleiro aqui. Outro cuidado que eu tive com a roda de oleiro foi de mostrar as peças dela, por exemplo, mostrando para assim, o que era, aonde o oleiro sentava, aonde ele botava o barro, a roda grande, aonde ele tocava, tudo tem o nome aqui detalhadamente. O senhor detalhou tudo, então... Exatamente. Por exemplo, um amassador de barro, onde era o que era o coxo, o que era o peão, o que era a almanjarra, aonde o cavalo puxava aquilo ali, onde fazia, como é que se levava o barro para dentro da olaria. Então, todo um detalhamento nesse aspecto. E ele está todo ilustrado, o livro, dentro dessas observações e desses registros aí. Bom, senhor Gilberto, a gente ficaria aqui o dia inteiro, a tarde inteira conversando sobre o livro, mas eu acho que também é bom deixar um pouquinho as pessoas curiosas para querer se interessarem em ler o livro. E os livros estão sendo vendidos aonde? Esses livros que nós fizemos agora, que foram distribuídos ontem lá no lançamento... eu não podia... No lançamento? No lançamento. Então, a gente foi através do Fundo Cultural. No caso, nós não temos mais livros hoje para serem distribuídos por esse projeto. Então, o que nós estamos fazendo? A APA, Associação dos Professores e Alunos lá da Escola, mandou editar alguns livros, que me parece que são 100 ou 200 livros, e estão à venda lá na Escola de Oleiros. Na ponta de baixo. Na ponta de baixo. Então, procurando lá o professor Luciano, que é o presidente que está cuidando dos assuntos da APA, procurando por ele, esse livro está à venda lá com ele. Quem quiser algum livro, pode procurar com ele que vai encontrar. Então tá bom. Muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente. Muito obrigado também. Você ficou interessado, então, em saber mais sobre o livro O Caminho da Ponta de Baixo, dos Oleiros e das Olarias? O seu Gilberto já falou, na Olaria da Ponta de Baixo, aqui em São José. E eu quero agradecer a sua companhia e espero você no próximo programa com um novo assunto e um novo convidado. Até lá!